Olá, alunos, tudo bem? Gente, que saudade. Bom, vamos hoje concluir a unidade temática 9, mas hoje eu gostaria de fazer um lembrete a vocês. Quando eu envio as respostas às atividades propostas na data que está no cronograma, observem que eu só respondo para vocês, ok, recebido, recebi. O aluno é que deve fazer a correção dos exercícios. E isso é muito importante para vocês terem a apostila toda certinha, para numa possível consulta para a realização de trabalho, ficar tudo mais fácil. Tudo bem? Então vamos à nossa aula de hoje. Colégio Ari Quintela, sexto ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 9, Roma, cultura, conclusão. Nós já vimos no início dessa unidade que os contatos comerciais foram fundamentais para o desenvolvimento de Roma e principalmente para a expansão da sua cultura. Então, o comércio era fundamental para as cidades na antiguidade, não só Roma, também nas cidades gregas. Nós vimos no Egito que o comércio sempre é muito importante para todas essas cidades. Decorrente da vitória romana sobre os fenícios nas guerras púnicas, a conquista da cidade de Cartago foi decisiva para a expansão militar, territorial e comercial de Roma, pois permitiu o domínio romano no mar Mediterrâneo, aquele mar que fica entre a Europa, a Ásia e a África. Ao conquistar a cidade de Cartago, localizada no norte da África, os romanos tomaram também as rotas estabelecidas pelos cartagineses, as quais iam do Estreito de Gibraltar, lá no oeste, lá em cima, até as terras fenícias a leste. Fenícia hoje é ali a região do Irã, mais ou menos. Comercializavam alimentos, tecidos finos, remédios, plantas e sementes de frutas. Bom, estamos falando da cultura romana, vamos falar da parte da ciência e da arquitetura. Na arquitetura romana se desenvolveu à medida em que as conquistas territoriais aumentaram. Por todo o mundo romano, os aquedutos abasteciam as cidades. No caso dos aquedutos, a arquitetura e a ciência se misturavam, visto que a obra não era apenas monumental, como também fundamental para a sobrevivência da população urbana, ou seja, das pessoas que moravam nas cidades. A construção de aquedutos exigia um grande conhecimento de engenharia. Algumas obras tinham como objetivo a demonstração do poder, como era o caso do Arco do Triunfo. Bom, deixa eu só voltar aqui um pouquinho na questão dos aquedutos. Nós vemos aí na imagenzinha ao lado o aqueduto de água de Alexandrina, que fica em Roma, ou seja, que levava a água do rio para a cidade. Bom, agora vamos falar aí do Arco do Triunfo. Esse que nós estamos vendo na imagem, ele está em Roma, mas existem em todas as cidades conquistadas pelos romanos na antiguidade. Então, algumas obras tinham como objetivo a demonstração de poder, como era o caso do Arco do Triunfo, que lembravam a população as conquistas romanas. Diversos imperadores construíam arcos para gravar os seus nomes e os seus feitos para a posteridade, ou seja, para que as pessoas soubessem que ele venceu e conquistou aquela cidade. Na medicina, a medicina praticada em Roma era quase toda baseada nos tratados, nas técnicas desenvolvidas pelos gregos. Isso a ponto de Plínio, um intelectual romano do século I, afirmar que as pessoas somente acreditavam em prescrições médicas escritas pelos gregos, sendo todas as outras imediatamente desacreditadas. Os médicos romanos faziam tratamentos com medicamentos produzidos em suas próprias farmácias, botica. Daí vem o boticário, que é hoje uma empresa famosa em produção de produtos de cosméticos, mas na época botica era farmácia. Além de tratar da saúde, de um modo geral, realizavam tratamentos dentários. O conhecimento produzido pelos gregos na área da matemática, estamos falando de ciência, matemática, sempre importante, geometria,
astrologia e arquitetura também foi em grande medida apropriada e reproduzida pelos romanos. Direito e literatura. Os romanos se destacaram na área do direito civil, dos povos e direito natural. Os códigos jurídicos foram registrados em latim, que era a língua falada pelos romanos da antiguidade, né? Os discursos de caráter político e filosófico do Senado romano, Cícero, é um exemplo da obra de literatura romana. As peças teatrais, principalmente as comédias, faziam críticas ao modo de vida romano e também abordavam temas políticos e religiosos. Então, nesse mosaico que nós vemos aí na imagem, ele está na cidade de Pompeia, no Museu Arqueológico em Nápoles, né, na Itália. E ele registra, então, uma peça de teatro que ironizava, né, a política da época. Para fechar, então, a nossa unidade, nós temos uma referência ao Império da China, né, que é contemporâneo a esse Império Romano que nós acabamos de falar. Em 221 a.C. foi fundado o Império dos Qins. O primeiro imperador foi Qin Shi Huang, que tinha o objetivo de unificar os territórios chineses. Uma de suas obras foi a construção da primeira grande muralha, para proteger o seu império. Pouco restou da grande muralha dessa época, sendo a maior parte dela reconstruída séculos depois, que é a que vemos até o dia de hoje, né? Os chineses cultivavam arroz, se destacaram na produção de seda. Também tinham grande conhecimento de botânica, né? O estudo das plantas. E é provável que tenham sido os primeiros a cultivar frutas como o pêssego e a pera. Então, nós vemos aí a imagem, então, do primeiro imperador, Qin Shi Huang. Essa imagem só foi feita em 1850, né? Uma projeção da época do Império na China da Antiguidade. Com isso, concluímos a nossa unidade temática 9.